Esse dia é importante para o país, onde os governadores tomam posse, onde o presidente eleito Jair Bolsonaro toma posse, e esse Morning Show é especial, né? Afinal de contas, a gente sobe até o 24º andar para debater e ouvir a análise de vocês em torno dessas posses que acontecem pelos estados e no governo federal também. O capitão tá em campo, eleito com quase 58 milhões de votos. Jair Bolsonaro toma posse hoje à tarde sob a expectativa positiva da maioria da população. Segundo o Datafolha, 65% dos brasileiros acreditam que ele fará um governo ótimo ou bom, mas o presidente vai precisar suar a camisa, hein? São muitos os gargalos desse Brasilzão. Prevenir para seguir. Você vai conferir todos os detalhes do esquema de segurança do evento. A FAB destacou aeronaves com autorização para abater aviões no espaço aéreo da Esplanada. E em terra, mísseis antiaéreos portáteis foram mobilizados. Nossos repórteres trazem a situação de momento na capital federal. O poder nos estados: João Dória em São Paulo, Wilson Witzel no Rio de Janeiro, Romeu Zema em Minas Gerais. Esses são alguns dos governadores eleitos que nesta terça-feira assumem ou já assumiram seus mandatos. Em menor ou maior medida, a violência urbana e a degradação das finanças públicas são problemas comuns a todos eles. Sejam muito bem-vindos. Esses são alguns dos destaques do Morning Show especial que está começando agora aqui na programação da Jovem Pan. Vamos lá, eu vou abrir esse Morning Show especial dando aqui as boas-vindas novamente a esse timaço que me acompanha aqui nos estúdios da Pan. Quem assiste normalmente o programa em imagem já percebeu que esse é o cenário do Jornal da Manhã, do Pingos nos Is, do 3 em 1 aqui da casa. Pois é, a gente está nessa casa nova momentaneamente, excepcionalmente hoje, nesse primeiro dia de posses, como eu falei, pelo Brasil. Estão aqui comigo Caio Coppola. Bom dia, Caio. Bom dia. Aí, feliz ano novo pro ouvinte da Pan. É um prazer estar aqui em tão boa companhia para começar o ano aí com o pé direito. Eu posso dizer o mesmo, é aqui quem tá do meu lado, o Thiago Berrache. Berrache, tudo bem? Olha aqui, vamos seguindo, né? Venho acompanhando vocês aqui no Jornal da Manhã, na cobertura desse dia especial, desse dia tão importante pro Brasil, pra política brasileira. Bom dia, Vera. Bom dia, Edgar, nesse crossover do Jornal da Manhã com o Morning Show. Tá muito legal aqui. Tá aqui. Barato, tô curtindo também. Denise, seja bem-vinda. Eu posso dar as boas-vindas no estúdio que normalmente você atua. Bem-vinda, Edgar, você também. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Estamos juntos aí para essa cobertura especial. Dia muito importante pro país, né? Agora eu já Virada do ano, agora 2019. Virada do ano. Você lembrou de uma coisa que me faz, que me traz a seguinte pergunta. Alguém sabe me dizer por que dia de posse ocorre no dia 1º, gente? Estávamos falando sobre isso agora, pô. Não podiam dar um tempinho pra gente poder... Dizem que foi ideia de Bernardo Cabral, ex-ministro ainda, foi na época da reformulação mesmo da Constituição. Roberto Jefferson, aquele, foi contra na época, exatamente pela mobilização que isso exige dia 1º do ano. Agora, eu acho que é uma coisa improdutiva, porque se tenta marcar o início do ano com o tempo do novo governo, por que não no dia 2? Sim. Né? Primeiro dia útil. Sim. Porque é uma questão, eu acho que cria inclusive uma dificuldade adicional, por exemplo, para dirigentes de outros países que gostariam de estar presentes, mas eles têm um compromisso nos próprios países, é uma data universal. Não é? Então eu acho que cria uma dificuldade. O próprio governador Dória falou, tomando posse agora, ele falou: eu sei que é difícil, as pessoas têm que se afastar das famílias, muita gente gosta no feriado de viajar. E fica aquela mobilização, muita gente obrigatoriamente, né, que não tem jeito, e muita gente que queria acompanhar mesmo, né? Eu acho que é difícil, é uma data péssima, né? Invenção brasileira. Eu acho dar um respirinho pra gente. A redação jabuticaba brasileira mais uma. A redação toda da PAN foi ali. Respiro, gente. Jornalismo. A gente vai tem informações diretamente do Palácio aqui em São Paulo. Os repórteres da Jovem Pan, Fernando Martins e Vitória Abel, estão por lá acompanhando essa transição. Será que João Dória já chegou, né, no Palácio dos Bandeirantes? Vamos conferir quem está na escuta com a gente. Vitória? Aqui, o Edgar, bom dia a você. Esse é o Fernando Martins, lá na Assembleia. Sim, vamos lá, Fernando. Você está na Assembleia ainda, Fernando? Exatamente, estamos aqui na Assembleia Legislativa
Muito bom dia a vocês, feliz ano novo a todo mundo. O governador João Dória acaba de chegar ao Palácio dos Bandeirantes. O trânsito em São Paulo hoje colabora muito, fica muito fácil sair aqui da região do Ibirapuera, e chegou agora, porque aqui ele assinou o termo de posse com o deputado Cauê Macris, presidente da casa, e agora ele recebe o cargo oficialmente das mãos do governador, agora ex-governador Márcio França, que foi seu, inclusive, opositor nas eleições. Mas o discurso que João Dória fez aqui foi bastante incisivo, né, Vitória? Isso mesmo. O João Dória, durante o seu discurso, saudou os deputados da sua coligação e também da oposição. Disse que todos os deputados são porta-vozes do povo paulista, e ele também disse que virá à Assembleia Legislativa todos os meses do ano para reuniões de cerca de 2h30, deu até o tempo da reunião, diz que vai se reunir com os deputados para dizer aí as problemáticas do Estado, falar sobre projetos do Estado. Ele disse também que São Paulo precisa resgatar a vontade de fazer bem feito. Ele também prometeu uma gestão eficiente, um governo forte, e prometeu principalmente bem menos governo, menos estatais, mais educação e saúde. Ele fez uma defesa clara aí à presença da iniciativa privada e disse que as políticas de privatizações precisam ser levadas sem medo de cara feia de quem quer que seja. O governador João Dória também falou que é o momento aí do fim da política de cabides, da política de toma lá da cá no governo de São Paulo. Lembrando que Dória, no entanto, é do PSDB e tem aí uma continuidade do governo tucano, que já está governando aí, já está no estado de São Paulo há 24 anos. Mas o que mais que ele falou, Fernando? Pois é, ele destacou algumas frases que são frases de efeito, mas bastante fortes, que a política precisa trocar ideologia por trabalho, que o melhor programa social para o Brasil, falando já em termos de nação, é o emprego, e que a redução da pobreza será uma das suas prioridades de governo. Geraldo Alckmin, seu padrinho político, foi citado apenas uma vez em seu discurso, quando João Dória as origens do PSDB, citando Franco Montoro, citando Mário Covas e outros nomes. Mas a tônica que deu aqui parecia ser até um opositor do que vem sendo feito no governo do estado até o momento, pregando uma nova gestão nas áreas, sobretudo, de saúde, educação e segurança pública, mas sem deixar outras áreas como turismo, cultura e também esporte. O governador João Dória disse que também não vai morar no Palácio dos Bandeirantes, como os outros governadores fizeram durante as suas gestões, e que o Palácio dos Bandeirantes é local para trabalho, e que as pessoas têm que ir até lá com um projeto para conseguirem ter aquilo que desejarem. Esse é o recado que fica para deputados, para prefeitos e para vereadores. Um discurso bastante inflamado nessa questão, contra as pessoas que forem negativamente contra as propostas do governo. Como a Vitória disse, não terá medo de cara feia, seja de governantes, seja de onde vier, inclusive de quem está preso. Afinal de contas, João Dória disse também que lugar de bandido é na cadeia, ensejando até o que o governo Bolsonaro quer tratar, de limar a saidinha, os benefícios, indultos, enfim, para os presos. Inclusive, mostrou ter uma aproximação muito grande com o governo de Jair Bolsonaro, dizendo que vai apoiar todas as iniciativas que forem boas para o Brasil. O Fernando Martins conversando com a gente diretamente da Assembleia Legislativa de São Paulo, falando em relação com o governo federal, né, do governo de São Paulo, Denise, por exemplo, o campo econômico. Como o João Dória vai encontrar as finanças do estado de São Paulo e como a relação estreita, e principalmente estreitada agora a partir da corrida final da eleição com o presidente Jair Bolsonaro, pode auxiliá-lo a tocar as finanças do estado com certa, digamos, saúde. O Edgar, é bom lembrar que ele chamou o Meirelles, né? O Meirelles exatamente. É uma secretaria que vai unir o planejamento à fazenda. Há muitos anos aqui em São Paulo, essas duas secretarias não eram unidas. Isso é muito interessante. Exatamente. Henrique Meirelles deve dar o mesmo tom que nós tínhamos na época que ele estava à frente do Ministério da Fazenda, que é austeridade, é tentar reorganizar as finanças também no estado. Vale lembrar, Edgar, que todos os estados brasileiros com maior ou menor intensidade também enfrentam os problemas relacionados a desequilíbrio do sistema
sistema previdenciário, o déficit do sistema previdenciário, embora aqui em São Paulo tenha ocorrido algumas mudanças, não se pode falar de uma situação confortável. E o Estado ainda vive as consequências da recessão econômica. Então, tudo isso gerou queda de arrecadação, os repasses do governo federal diminuíram para os estados e municípios, e aí tem todos os municípios também com dificuldade que vão pressionar o governo estadual pela liberação de recursos, por mais verbas para obras, para investimentos, e o cobertor está muito curto para todo mundo. São Paulo nem é das situações piores. Nós temos estados em situações gravíssimas que deixaram inclusive de pagar 13º salário para o funcionalismo. O Rio de Janeiro é o mais grave de todos. Minas Gerais também numa situação muito difícil. São Paulo conseguiu manter uma situação relativamente estável, exatamente pela responsabilidade fiscal. Não é tanto pela força que São Paulo tinha, porque a indústria também perdeu terreno durante um bom tempo. Então eu acho que a última gestão de São Paulo foi muito positiva nesse sentido, de manter uma austeridade. Mas agora eles devem ter esse alinhamento, desde que o governo federal siga a trajetória, como eu já dizia, de gestão da economia da mesma forma como se esperava, né? Que é propondo reformas, encaminhando as reformas com muita rapidez, porque a situação é urgente, não dá para demorar muito, isso pode afetar inclusive credibilidade, decisões de investimento, de contratação, mas eu imagino um governo bastante alinhado do ponto de vista de ideias econômicas, Ô, Denise, de direcionamento da economia. Você acha que, por exemplo, essa ideia das parcerias público-privadas, da privatização, pode auxiliar nessa área econômica, uma vez que o Dória alardeou, enquanto prefeito, que fariam implementos nessa área com relação, por exemplo, ao Parque do Ibirapuera, ao AMB, ao estádio do Pacaembu, e agora no governo federal o foco vira na questão da privatização com relação por exemplo, a área dos presídios, por exemplo, que ele pretende privatizar, que é um setor que mobiliza 4,5 milhões de bilhões de orçamento anual. Tem a dragagem do Porto de Santos, tem os aeroportos estatais, tem a capitalização da Sabesp. Você acha que se ele conseguir implementar a contento essas parcerias, ele vai ter um auxílio de caixa para tocar a economia e para que a economia vá bem? É um caminho para que isso dê certo economicamente? É um caminho para você gerar caixa no primeiro momento. Então qualquer privatização tem que ser observada com muita atenção. Você não pode só queimar patrimônio para você cobrir uma despesa de curto prazo. Sim. Esse é um grande problema quando se fala, por exemplo, de um amplo programa de privatização no governo federal, porque ele lida hoje com rombos imensos. Boa parte desse rombo vem da Previdência. Então você paga de imediato, você traz um certo alívio, mas depois você não prossegue, né, com o ajuste. Então não dá só para ganhar tempo. Sim. É um reforço importante, pode inclusive reduzir os encargos, os gastos, por exemplo, que o governo federal ou que o governo estadual tenha com manutenção. Nós temos várias áreas deficitárias. Então, quando você privatiza, você tem uma injeção de recursos que o governo pode não dispor, exatamente pelo aperto financeiro, e você busca maior eficiência, porque o retorno para o setor privado virá exatamente dessa eficiência. Então, eu acho que é um primeiro passo muito importante. Enfrenta resistências, isso é quase inevitável. É inevitável em qualquer âmbito de governo, porque boa parte da sociedade ainda é muito conservadora em relação a isso. Quando você fala em privatização, você fica com aquela ideia de que você está perdendo áreas estratégicas, e não. Você conserva toda a segurança se você tiver uma regulamentação adequada. Isso em qualquer área. Então eu acho que é importante, eu acho que a gente vai ter um alinhamento de direção aí de gestão econômica. Agora, a questão política pode acabar pesando mais à frente, porque tudo dá a entender que João Dória pode ser candidato à presidência na próxima eleição. E a gente não sabe se Bolsonaro vai querer permanecer. Sim. Então, em algum momento pode haver alguma divergência. Edgar, eu só quero registrar que nesse momento o governador João Dória já está no Palácio dos Bandeirantes, inclusive ao lado da primeira-dama, também do vice-governador Rodrigo Garcia e do presidente da Assembleia. Inclusive, quem nos acompanha por imagem já está vendo também. É o auditório principal do Palácio, o auditório Ulisses Guimarães, e em instantes teremos a cerimônia, todo o protocolo e o discurso do governador. Edgar. A Denise falou aqui, comentou, iniciando esse Morning Show especial no dia da posse dos governadores e do presidente eleito Jair Bolsonaro, a questão econômica. Queria agora passar para a questão política dessa relação.
do presidente eleito Jair Bolsonaro e o nosso governador do estado de São Paulo, o estado com o maior orçamento da União, se essa parceria, esse namoro também segue na área política e o que isso pode acarretar em benefício para o estado e em decorrência também da importância de São Paulo para o governo federal. É um governo que já importa, né, do governo Michel Temer, o governo do Dória, que se inicia hoje, com 9 integrantes do governo de Michel Temer, alguns deles as voltas com a justiça, aí, o Kassab assumindo, mas já saindo para se defender juridicamente, o próprio ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também, que teve ali freada no STF, uma questão envolvendo ali um suposto benefício através de 500 milhões de reais oriundos da Odebrecht. Eu queria que a gente entrasse nesse assunto, mas eu vou abrir então, enquanto vocês pensam, Caio Oliveira, vou abrir espaço porque a gente está na linha aqui com o secretário-geral da Presidência da República, né, Tiago? Aliás, a Vera que fez o contato, então você pode abrir a entrevista, por favor, Vera Magalhães. Então tá com a gente aí nesse dia 1º aqui, atendendo a um chamado da Jovem Pan, o ministro Gustavo Bebiano, que será empossado hoje também, secretário-geral da Presidência. Ministro, bom dia, feliz ano novo, obrigada pela sua atenção atendendo aqui esse Morning Show especial do dia da posse. Bom dia, Vera, bom dia, Denise, Tiago, Caio, Edgar, bom dia a todos os ouvintes. Ministro, para começar, a gente queria que o senhor dissesse aqui para os ouvintes e para quem nos acompanha por imagens, qual vai ser a linha mestra do discurso de hoje de posse do presidente Jair Bolsonaro e o que ele vai indicar sobre esse início de mandato? Com qual disposição o presidente eleito aí com 55 milhões de votos assume hoje para governar o país? Vera, o Brasil nos últimos anos perdeu o senso de patriotismo, perdeu aquele vínculo com a sua bandeira e a mensagem principal do presidente eleito será nesse sentido, o resgate, o amor pela nossa pátria, o carinho que nós temos que ter pelo Brasil e principalmente a união de todos os brasileiros. E para que essa união possa se materializar, obviamente o governo tem que olhar para todos os brasileiros, aqueles que elegeram ou não o presidente Jair Bolsonaro, um governo para todos, de união, de prosperidade e trabalharmos para colocar o Brasil na posição que ele merece. E isso vai exigir, é claro, algumas medidas mais duras, ministro. Entre elas, a gente fala todo dia sobre a reforma da Previdência. O senhor já poderia dizer qual é o calendário para o envio e a votação dessa reforma e como o governo pretende fazer isso? Se já está claro, se vai aproveitar alguma coisa do projeto que já tramita ou se vai enviar uma nova proposta? Vera, sem sombra de dúvidas, né, nenhum país se faz apenas com meras intenções. Agora é o momento de ação e de mostrarmos efetividade naquilo que foi apresentado ao longo da campanha. Nenhum país tem condições de crescer se não houver o equilíbrio das suas contas. E o Brasil, para que alcance esse objetivo, passa obrigatoriamente pela Previdência. Era nosso desejo, era desejo do ministro Paulo Guedes, logo, mesmo antes da virada do ano, ter evoluído um pouco mais nesse sentido, aproveitando a própria reforma do governo Temer, ou parte dela, para que houvesse já uma sinalização dos mercados interno e externo, atração de investimentos, uma sinalização efetiva de que o Brasil vai equilibrar as suas contas e vai implementar, ainda que de forma não integral num primeiro momento, mas aos poucos, né, em passos, cada um de uma vez, mas caminhando para uma reforma definitiva da Previdência. E o ministro Paulo Guedes goza da confiança do presidente, goza da confiança de todos os ministros. Nós temos certeza que essa pauta está sendo bem trabalhada e a partir do início do ano nós vamos fazer
teremos avanços significativos aí nesse segmento. Ministro, perdão, Denise. Ministro Caio Coppola aqui, bom dia, feliz ano novo. Muito sucesso aí no governo nos próximos anos. O senhor falou em resgate do nacionalismo e do patriotismo, né? E também falou da importância de transformar discurso em ação. O senhor pode destacar alguns atos do governo executivo no sentido de resgatar esse nacionalismo? Quais medidas concretas ou primeiras medidas concretas nesse sentido que o senhor pode adiantar para nós que serão adotadas? Cara, eu acho que isso vem, esse espírito, né? A gente está falando muito mais de um aspecto psicológico do que outra coisa, né? Antes de qualquer ação humana, vem a vontade, vem o seu estado de espírito. Esse espírito, não nacionalista no sentido negativo, mas o resgate ao amor pelo Brasil. O brasileiro se acostumou a vestir a camisa em épocas de Copa do Mundo, e de 2013 para cá, 2014 para cá, houve, diante dos descalabros impostos pelo PT, principalmente, uma esquerda alinhada a ditaduras, a um pensamento que não corresponde ao pensamento do brasileiro médio, do brasileiro de verdade. Então isso vem sendo resgatado com o tempo, e o governo hoje, boa parte dele, ele é composto por militares e tem esse patriotismo na alma, no coração. Então esse sentimento já começa a resgatar no brasileiro uma visão diferente do seu próprio país, um sentimento que já estava praticamente perdido, né? Em termos de ações efetivas, são tantas ações, são tantas medidas na área da saúde. Nós temos foco na área da saúde, que aflige a tantas pessoas, e quem tem dor, quem está doente, não pode esperar. Nós temos um projeto, entre tantos outros, de modernização do Estado, que terá uma ação transversal, passando por todos os ministérios, e o primeiro deles será o Ministério da Saúde. Nós vamos atuar no Rio de Janeiro, na estrutura federal de saúde no Rio de Janeiro, que está abandonada, vem se deteriorando há muito tempo. O Hospital de Bom Sucesso, por um exemplo, ele chega ao cúmulo hoje das pessoas terem que obter uma senha para atendimento com a milícia local. Nós vamos atacar esse problema de frente, com coragem, com austeridade, e vamos tentar resgatar o espírito do brasileiro, né? O amor pela pátria, que foi perdido aí há tanto tempo. Ministro, Denise Campos de Toledo, bom dia, feliz 2019. Bom dia, Denise. Eu queria retomar aquela questão da Previdência. Não está decidido ainda o que será feito, pelo menos foi o que eu entendi do que o senhor estava falando há pouco, porque já houve discussão se seria uma reforma fatiada ou não, com algumas medidas iniciais. O senhor colocou aquela ideia original ainda de Paulo Guedes de seguir com a reforma que já tinha sido apresentada por Michel Temer, até por uma questão de tramitação no Congresso. Eu queria saber, como estratégia do governo, que sabemos que tem de ser uma reforma ambiciosa, quais seriam os primeiros passos? O senhor tem ideia já? Um programa definido? Denise, eu pessoalmente não tenho acompanhado nos últimos tempos, tenho me dedicado a outras questões não tão importantes quanto a Previdência, mas questões que estão ligadas ali à minha competência funcional, digamos assim. E o Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes, tem tratado disso pessoalmente, é a prioridade número 1 dele. Os passos que serão dados dependem de questões, aspectos políticos que ainda também não estão consolidados, como, por exemplo, a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Obrigatoriamente, esse assunto passa por ali, não é? Então, até aqui, a questão tem sido tratada com uma preocupação muito grande em relação a essa questão política, que pode tanto nos ajudar como pode atrapalhar também.
Deixa eu só fazer uma intervenção. O Gustavo Bebiano, quem está falando é Edgar Piccoli. Eu queria só que você nos falasse um pouco qual é a tua expectativa frente aos 100 primeiros dias de governo relacionados à base aliada, que o presidente eleito Jair Bolsonaro vai contar com ela para aprovar suas medidas e efetivar as suas promessas de campanha já nesse momento inicial, que é quando o governo assume, tem uma pujança diferenciada, digamos assim, mas vai enfrentar também uma resistência e uma oposição ferrenha, se não em números majoritários, mas uma oposição barulhenta. O que a gente pode aguardar em termos das negociações frente às promessas de campanha nesses 100 primeiros dias de governo? Edgar, como característica, né, do presidente eleito, a comunicação, um poder de comunicação muito forte com o povo. Né? Durante todo o seu mandato como parlamentar, seus mandatos sucessivos como parlamentar, o presidente Jair Bolsonaro nunca perdeu o contato com a realidade do povo brasileiro. E por isso se revelou esse fenômeno de votação nas últimas eleições. Apesar de não ter dinheiro, ter um partido muito pequeno, desestruturado, sem capilaridade em nível nacional, e nós acreditamos que essa relação próxima com o povo brasileiro, ela será muito importante. Né? Nós temos, de um lado, as regras do jogo que precisam ser respeitadas, toda essa cultura política que precisa ser trabalhada, mas nós sabemos também que a classe política costuma respeitar a pressão popular, não é? Essa oposição, ainda que minoritária, ela é barulhenta. Nós sabemos como o PT e o PSOL, principalmente, atuam não só nos bastidores, como atuam formalmente ali nas sessões, fazem muito barulho, o que não é para atender os seus interesses pessoais, eles são contra, independentemente se isso gera malefícios para o país ou não. Eles não pensam no país, pensam sempre no partido. Mas nós estamos bem conscientes disso. O presidente conhece o parlamento como poucos, quase 30 anos de vida parlamentar, não é? O PSL, a bancada do PSL tem se unido, enfrentou alguns problemas no início, uma bancada muito nova, inexperiente ainda, mas que está se consolidando, está se harmonizando, que é o principal, e nós vamos agir em bloco ali, com força, sim, porque o Brasil precisa avançar. O Brasil não pode continuar refém de partidos como o PT e o PSOL. Secretário, nosso tempo já está esgotado, mas ainda há tempo para te perguntar o seguinte: como é que é a expectativa para a posse do Jatad em relação à segurança? O senhor já sabe se ele fará o desfile em carro aberto ou carro fechado? Edgar, nós estamos insistindo para que o desfile seja feito em carro fechado, mas conhecemos o espírito corajoso do presidente, uma das pessoas, talvez a pessoa mais corajosa que eu tenha tido a oportunidade de conviver. Passou pelo que passou de forma muito firme, né? Outras pessoas teriam desistido no meio do caminho. Me refiro à facada, ao atentado político que o Brasil sofreu, a democracia brasileira sofreu. Esperamos que ele ouça o GSI e faça o desfile em carro fechado, mas ainda há possibilidade de ser feito em carro aberto. Ministro, eu agradeço ao senhor, em nome aqui do Morning Show especial da posse, da Jovem Pan, a sua entrevista. Desejamos ao governo eleito e logo mais empossado boa sorte, porque os desafios são muitos. Obrigada. Muito obrigado, Vera. Feliz ano novo para todos. 30 segundos para a Vera, é isso? A gente ouviu aqui, então, o secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano. Vera, a gente ouviu ele falar de alguns pontos aí. O que você poderia destacar da fala? Bebiano vai ser um dos que vão ter peso aí na articulação política. Ainda não está claro quem vai comandar a articulação política. Deve ser o secretário, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mas vai ter também com ele o general Santos Cruz, que é da Secretaria de Governo, e o ministro Bebiano, que acabou de falar conosco.
Então eles vão ter aí um arranjo para tentar convencer o Congresso da aprovação dessas medidas, da necessidade dessa aprovação. Ele falou em pressão popular, isso vai ser algo com que Bolsonaro vai contar muito. O apoio popular que ele tem para tentar convencer e sensibilizar o Congresso para as pautas de seu interesse, principalmente a reforma da Previdência, que é a mais difícil delas, Edgar. Perfeito, Vera. Agora a gente vai dar um respiro aqui no Morning Show, esse Morning Show especial no dia da posse dos governadores pelo Brasil e também da posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora 10h34, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. FM, AM, Jovem Pan News também acompanhando a posse dos governadores eleitos nos estados e também repercutindo a posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Você nos acompanha em edição especial aqui com Caio Coppola, Vera Magalhães, Denise Campos de Toledo e ao meu lado aqui o guardião Tiago Berrais. A gente tá nessa nave diferente, Berrais. Eu preciso contar na tua copilotagem aqui. E você vai acompanhando o governador João Dória nesse momento já no Palácio Bandeirantes, como nós já falamos aqui. Ele deu posse 1 a 1 aos secretários e agora ele começa a falar no auditório principal do Palácio dos Bandeirantes. E nesse trechinho aqui, desse intervalo para algumas emissoras e outras já estão conosco. Lembrando que por imagens a nossa transmissão é de forma contínua aqui no YouTube. E agora sim, o governador falando, vamos acompanhar um trecho de uma mulher guerreira que representa mulher guerreira que luta, ela que foi eleita senadora da República do Brasil por São Paulo, Mara Gabrilli. Ele está ainda apresentando 1 a 1, Edgar, as pessoas que estão lá no auditório Ulisses Guimarães, é o principal auditório do Palácio Bandeirantes, e assim que ele falar, a gente volta com o som lá do Palácio. E é bom lembrar que na Assembleia ele já fez um discurso bem longo, né? O que não é muito tradicional para o governador, porque normalmente o governador deixa o discurso mais recheado para posse no Palácio, assim como acontece com o presidente da República também. Ele fala alguma coisa rápida na Câmara também, e só Milton, na sequência no Palácio ele faz um discurso mais extenso. E, Tiago, ainda nessa questão do discurso longo ou mais editado, né, para situações diferentes, no geral, a participação do governador eleito João Dória Júnior aqui na Assembleia foi expressa, foi rápida. Até visando a participação dele na posse. Ele vai à tarde, né, em Brasília do presidente Jair Bolsonaro. E a Vera estava falando, a gente está de volta aqui também na Rede Jovem Pan News, não é, Edgar? A Vera falando que em relação ao discurso de João Dória, você acha, Vera, que ele fez críticas indiretas a Geraldo Alckmin? Eu acho, ele procurou marcar ali um contraponto com o Alckmin em todo momento. Ele falou que agora São Paulo vai ter autoridade, agora nós vamos mudar, quem vier ao Palácio agora não será mais para tomar café ou água, será para trabalhar, tem que trazer algum projeto consigo. Então todos esses foram pequenas formas de fazer uma comparação
comparação com o Alckmin, de traçar ali uma linha divisória, portanto, de um novo momento, uma nova era. Apesar de continuar um governo do PSDB, ele quis delimitar todas as diferenças. Disse que vai privatizar tudo, que não for essencial, que o foco será na segurança, na educação e na saúde, o resto deu a entender que vai privatizar, e um discurso com um tom muito nacional. Para mim, essa é a principal tônica do discurso do Dória. É um discurso de alguém que fala a partir de São Paulo, mas para o país. Ele não vai querer ficar circunscrito às fronteiras do Estado. Ele já dá a entender que o seu governo vai ser todo ele voltado para ter uma vitrine nacional para São Paulo. Isso, é claro, tem como objetivo 2022, de que foi a sua fala anterior. Sim, eu vi você comentando durante o Jornal da Manhã, Vera, dessa possibilidade, né, do objetivo maior 2022. Como você acha que isso, você começou falando da crítica ali, talvez um pouco velada dele ao ex-governador Geraldo Alckmin. Existe uma cisão, o PSDB sai de alguma maneira fragilizado desse processo eleitoral pelo qual a gente passou. Você acha que ele almeja ali alcançar a presidência do partido, dar uma nova cara a um PSDB? E em que pode se transformar o PSDB que a gente conhece lá das origens, com Franco Montoro, Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, para esse, digamos, novo PSDB aí que se avizinha aí com um perfil muito mais voltado ao estilo empreendedor, gestor, como ele gosta de falar, o João Dória? Pois é, ele falou, não se trata de desprezar a história do PSDB. E aí colocou o Alckmin meio ao lado ali dos pais fundadores do PSDB. Citou o Montoro, citou o próprio Covas, citou o Serra, o Fernando Henrique e o Alckmin, como se fossem o passado do partido. Mas ele falou, o partido vai ter de ser reestruturado para dar voz a quem tem mandato. Portanto, a ele, aos demais governadores, prefeitos, deputados e senadores. Então, essa mudança deve ocorrer em algum momento nesse semestre. A gente está acompanhando aqui a análise da Vera Magalhães a respeito da fala do governador eleito João Dória com relação ao partido, ao PSDB, e como fica a situação agora do PSDB com o João Dória fortalecido, né, à frente da sigla. Exato, eu dizia isso, que ele agora vai procurar tomar as rédeas do partido. Essa troca da guarda deve acontecer em algum momento nesse semestre ainda. Geraldo Alckmin é o atual presidente do partido, mas saiu muito enfraquecido depois da derrota na sucessão presidencial e deve passar o bastão, se não para o próprio Dória, mas para alguém indicado por ele. E o governador falando no Palácio dos Bandeirantes, a Jovem Pan acompanha com som e imagem a fala de João Dória. Depois do discurso na Assembleia, agora é a vez do discurso no Palácio dos Bandeirantes. Talvez como nunca visto aqui nesse palácio. Portanto, saibam perdoar e compreender as horas extras de trabalho, incluindo sábados, domingos e muitas vezes alguns feriados. Sou grato também e quero registrar aqui aos militantes do meu partido, o PSDB, e os dirigentes dos partidos da coligação que nos elegeu aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que representam a militância dos partidos da coligação Acelera São Paulo, em especial do meu partido, o PSDB. Quero também fazer um agradecimento especial a todos os cidadãos do nosso estado. É para eles que vamos governar, para os que votaram em nós e para os que não votaram. Serei o governador de todos os brasileiros de São Paulo. E serei um governador municipalista, descentralizador, para atender do menor ao maior município, em igualdade de condições. Não farei governo partidário, muito menos ideológico. Uma das principais razões de eu ter vindo para a política foi exatamente para combater isso. E por isso, jamais praticarei ideologias, partidarismos à frente do governo de São Paulo. O governo de São Paulo, a partir de agora, é o governo de todos, para todos, especialmente os mais humildes, os mais pobres e os mais carentes do nosso estado. O povo de São Paulo, Rodrigo, mostrou na eleição que deseja um novo caminho, uma nova política, uma nova economia, uma nova sociedade. A nova política se chama, Manuel Calças, transparência, bons propósitos, integridade,
criatividade, honestidade. A nova economia precisa ser inovadora, digital, moderna e integrada ao mundo. Vamos trabalhar redobradamente para o desenvolvimento econômico de São Paulo. Mais tecnologia e inovação em todas as áreas de atuação do governo de São Paulo. No agronegócio, na indústria, no comércio, no setor de serviços, no empreendedorismo, na saúde, na educação, em todos os setores. O mundo é da tecnologia e os governos precisam estar sintonizados e perceberem que a tecnologia ajuda o governo a ser melhor, mais eficiente e, sobretudo, mais transparente, Célia. Na economia, chamei o Meirelles para controlar as finanças e mantê-las no azul e implantar propostas para garantir um novo ciclo de crescimento para São Paulo. Vamos zelar, Meirelles, pelo dinheiro público e fazer São Paulo crescer. Se São Paulo crescer, o Brasil cresce também. Esta será a nossa maior contribuição para o novo governo que será empossado hoje à tarde em Brasília. O exemplo de São Paulo, o crescimento de São Paulo, a geração de empregos para os brasileiros que vivem em São Paulo. Vamos retomar a expansão da infraestrutura com os trens intercidades, a melhoria nas hidrovias, no transporte metropolitano, na pavimentação de estradas vicinais e projetos de novas rodovias. Vamos sim incentivar as startups, a economia criativa, o turismo, o artesanato, a gastronomia, a cultura, a música, o esporte e o trabalho artístico. A nova sociedade, Cauê, quer serviços de qualidade. Temos o dever, a obrigação de colocar no governo o padrão poupa-tempo. Simplificação, inovação dos serviços, rapidez e eficiência nas iniciativas, soluções fáceis e digitais no atendimento ao cidadão. O Poupa Tempo é um programa que foi lançado aqui por Mário Covas, anos atrás, evoluiu, cresceu, se tornou uma referência nacional e é realizado por servidores públicos, é um serviço público e é um serviço de qualidade. A partir de amanhã, todos os nossos secretários e secretárias, dirigentes estatais, sabem que nós deveremos implantar o padrão poupa-tempo em todos os serviços que realizaremos para a população de São Paulo. Se o poupa-tempo faz, nós também podemos fazer. Nosso governo deve oferecer caminhos para que os serviços públicos sejam simplificados com o uso do computador, da internet e do celular. Vamos aposentar a velha política. Quero registrar mais uma vez, vamos aposentar a velha política, a política do cabide de empregos, trocas de favores. Vamos fazer uma nova gestão sem isso. Com técnicos, representantes do setor privado e políticos competentes. Os que forem eficientes e corretos serão cumprimentados, estarão cumprindo a sua obrigação, o seu dever. Os que não forem, serão trocados. E falo isso à frente dos secretários e secretárias que são empossados hoje aqui. Esse é o nosso compromisso, fazer um governo eficiente, um governo diferente, um governo do trabalho e não da política. Nós não vamos servir a política, vamos servir ao povo de São Paulo. Vou doar todos os meus salários a instituições humanitárias, como fiz ao longo de 15 meses na Prefeitura de São Paulo. O primeiro, aliás, já ao final deste mês de janeiro, vai para a ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, Mara. O próximo de fevereiro vai ser destinado ao GRAAC, ao Grupo de Apoio ao Adolescente, à Criança com Câncer. E assim sucessivamente, incluindo entidades do interior, do litoral, da Grande São Paulo e da capital, que vão receber igualmente as doações seguintes do salário do governador. Serão 52 doações de salários em 4 anos, totalizando mais de R$1.400.000. Eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Continuarei residindo na mesma casa, onde moro com a Bia e os meus filhos há 14 anos. O Palácio dos Bandeirantes, a partir de agora, será o Palácio do Trabalho. E os que aqui vierem, venham com propostas de trabalho, com propostas honestas, decentes, inovadoras. Não vamos aqui fazer romaria para cafezinho, água, chá ou cadeira.
Aqui será um ambiente do trabalho. Tenho dito e repetido aos secretários, não quero romaria de prefeitas e prefeitos, quero soluções para prefeituras e para o povo que vive no interior, na região metropolitana, no litoral e na capital de São Paulo. Portanto, não esperem aquilo que já foi feito aqui no Palácio. Não quero fulanizar nem acusar ninguém, mas a partir de agora vai mudar. Portanto, todos que aqui vierem, saibam que transparência, eficiência, Cauê, inovação e trabalho representam os motes deste governo. Nada de falatório, nada de perder tempo. Vamos agilizar, acelerar os nossos processos. O povo de São Paulo tem pressa, o Brasil também. O Estado de São Paulo estará focado no que é a sua real responsabilidade. Nós não vamos gastar dinheiro público em áreas que podem produzir melhores resultados quando geridos pela iniciativa privada. Vamos desenvolver, sim, um amplo programa, Meirelles, de desestatização, Rodrigo Garcia, criando parcerias público-privadas, fazendo concessões e privatizações direcionadas para a melhoria do atendimento à população, sobretudo a mais carente. E quero repetir o que disse há pouco na Assembleia Legislativa, Cauê, não tenho medo de cara feia, vamos privatizar, vamos desestatizar tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for legal e bom para a população. O setor privado passará a ter um papel que nunca teve aqui no governo do Estado de São Paulo. E com isso, vamos liberar o governo para cumprir a sua obrigação de atender os mais pobres e os mais humildes, sobretudo na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego, na criação de habitações populares e na assistência social. Vamos sim, Rosselli, você que a partir de hoje deixa de ser ministro e passa a ser secretário de Educação, retomar a qualidade do ensino básico, da educação de forma geral no nosso estado, incluindo do ensino técnico. E vamos tratar a educação como prioridade, assim como Zé Henrique German, na saúde e General Campos, na segurança pública. Prioridades do nosso governo, saúde, educação e segurança pública. Esperem, aguardem e verão como estabelecer prioridades claras, orientar de forma precisa os secretários, fazer reuniões objetivas, construtivas, com metas, com planos, com prazos para serem cumpridos, como a coisa pode mudar e vai mudar. Quero dizer que nestas áreas, sobretudo de saúde, educação e segurança pública, vou exigir dos nossos secretários que São Paulo seja um exemplo para o Brasil. Registro aqui mais uma vez a honra de ter montado um time, uma seleção de talentos, e eu não perguntei a nenhum deles qual partido você representa, se votou ou não votou em mim, se mora ou não mora em São Paulo. Fui buscar os melhores, as melhores cabeças, os melhores talentos, os melhores currículos para cumprirem as suas funções. Nenhum aqui deles ouviu a pergunta: o senhor ou a senhora votou em mim? Votou na nossa coligação? Não. Isto não importa, a eleição acabou. Agora é governar, é fazer boa gestão, sem partidarismos, sem ideologia, trabalhar para o povo, sobretudo o mais humilde e mais simples do nosso estado. Quero aqui, sim, lembrar Mário Covas, que eu tive o prazer de servir como secretário quando ele foi prefeito de São Paulo, e eu tinha apenas 21 anos de idade. Mário Covas disse, ao ser empossado na Assembleia Legislativa como governador: São Paulo jamais virará as suas costas para o Brasil. Quero reafirmar, o governo de São Paulo não vai virar as costas para o Brasil. O governo de São Paulo vai governar com o Brasil e para os brasileiros de São Paulo. E o meu partido, o PSDB, também não vai virar as costas para os brasileiros. Os partidos, como os governos, precisam de novas posições, novos compromissos, novos projetos, e terem coragem de mudar, coragem de transformar, coragem de sintonizarem-se com o mundo de hoje. Nada de apego ao passado. O passado é para ser respeitado, mas hoje o que vale é o presente, e principalmente a visão do presente, Mara Gabrilli, para garantir um futuro melhor
para os cidadãos. E o PSDB, o meu partido, será um exemplo disso, porque vai mudar, e vai mudar para sintonizar a realidade da população do estado de São Paulo. E se souber fazer isso em São Paulo, saberá fazer também no Brasil. Vamos sim apoiar iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, para que não pare dúvidas sobre isso. Sobretudo aquelas que resultem no progresso do país, na geração de empregos e na riqueza para o Brasil e os brasileiros. Eu nunca torci pelo pior para ninguém, quanto mais para o governo. Vamos todos torcer pelo melhor. Se Jair Bolsonaro for um grande presidente, será bom para o Brasil e bom para os brasileiros. É esta a visão que devem ter as pessoas de bem, as pessoas de boa índole. Não torcer pelo pior, não ficar em cima do muro para ver o que vai acontecer. Ajude, dê a sua contribuição, dê a sua colaboração, ajude o seu país, sendo positivo e acreditando no seu povo e no seu governo. Vamos sim apoiar a reforma da Previdência, o Pacto Federativo, a reforma fiscal. São Paulo vai trabalhar junto com o novo presidente da República na atração de investimentos internacionais para o Brasil, oferecendo segurança jurídica, transparência e ambiente seguro para a instalação de novas fábricas, centros de comércio, tecnologia e serviços. Quero reafirmar aqui, o melhor programa social para o Brasil é o emprego, não é e nunca será o assistencialismo. O assistencialismo gera dependência, e o que nós desejamos para o povo brasileiro e o povo de São Paulo é independência, e o que traz independência é o emprego, é a estabilidade do emprego, é a cidadania do emprego. O cidadão decide o que quer, em quem vai votar e naquilo que ele pode oferecer de melhor à sua família. Vamos sim oferecer assistência social e dar as mãos aos mais pobres, aos humildes, àqueles que estão nas ruas, aos que são vítimas das drogas. Mas isso não significa ser assistencialista, isso significa dar assistência social. E o maior programa social para o Brasil será sim o crescimento econômico, Meirelles, para a geração de empregos. E o emprego traz dignidade, e é através do emprego que também vamos melhorar a educação, a saúde e o desenvolvimento social do nosso país. O Brasil precisa reencontrar o desenvolvimento, a geração do trabalho, a redução da pobreza e o resgate da esperança. Tenho fé em Deus, sempre presente nas minhas orações. E acredito que dirigentes públicos com equilíbrio, bom senso, honestidade e determinação podem fazer um mundo melhor e mais justo. Podem fazer o estado de São Paulo ser melhor e mais justo. Podem fazer o Brasil ser melhor e mais justo. Vou trabalhar cada minuto do meu dia pelos brasileiros de São Paulo. E quero dizer a vocês todos aqui, com toda a força, vai dar certo, vai dar certo. Nós temos que ter força, otimismo e energia positiva para acreditar que vai dar certo. Acelera, São Paulo! Obrigado! Aí, a gente acompanhou o discurso agora mais longo, né, do governador eleito João Dória Júnior, onde ele se mostra austero, passa a figura novamente do gestor, confirma o que a Vera tinha dito pra gente aí, dessa crítica, né, dessas indiretas aí, direcionadas às lideranças do seu partido, o PSDB, e reforça um tripé de saúde, segurança e educação. A eleição em São Paulo, para passar a bola para vocês comentarem, foi uma eleição, acho que a mais acirrada das últimas décadas, mas de alguma maneira, com a vitória do João Dória, sacramenta aí uma hegemonia do PSDB frente ao Estado. E com o tema da vitória ao fundo, né? Lá no Palácio, de novo. Da vitória. João Dória se mostra um fã do automobilismo. Ele que vem com o discurso do acelera, acelera, agora mete um Ayrton Senna, a trilha da vitória ainda. Pois é, toda vez, né? Tem vários signos reaproveitados aí da campanha para a prefeitura. Como faz pouco tempo, só 2 anos, ainda estão bastante frescos na memória. Esse acelera é um deles, a história do tema da vitória do Senna é outro, a história de devolver salários é outro.
E é a coisa de privatizar tudo. Mas, no caso da prefeitura, pelo menos, ele deixou muitas coisas inacabadas porque abandonou o cargo antes, abandonou com apenas 15 meses de governo. Então, ele chega ao governo do estado muito na esteira do bolsonarismo, do antipetismo, enfrentou um segundo turno muito difícil, algumas pesquisas davam a derrota dele quase no dia da eleição, ganhou ali no olho mecânico e vai enfrentar uma certa desconfiança, principalmente da população da capital, pelo fato de ter abandonado antes da hora, né? Sim, Caio, como é que você analisa essa dificuldade, essa eventual dificuldade para tocar aí os seus projetos frente, né, se a eleição foi acirrada, isso talvez se espelhe na configuração, né, do Congresso também, né, no Estado, para que ele consiga tocar adiante. Com certeza, ao contrário da eleição para a Prefeitura de São Paulo, essa foi vamos dizer assim, acho que a grande tônica dessa eleição foi o antipetismo, né? E teve um episódio que foi até caricato, que eu acho que foi determinante para a eleição, foi quando ele vai fazer aquela viagem, né, pro Rio de Janeiro, para se encontrar com o candidato Jair Bolsonaro. Por algum motivo eles não se encontram, fica uma situação meio chata, mas mesmo assim o Bolsonaro dá uma declaração de boa sorte ao Dória e menciona explicitamente que o candidato, né, da oposição, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Márcio França, tem, abre aspas, apoio velado do PT. Isso foi determinante, porque de certa forma dividiu São Paulo, né? Acho que essa já é a 7ª vitória, né, dos tucanos aqui na capital, eles já governam há 24 anos. Dessa vez eu acho que prevaleceu acima de tudo o antipetismo, ele ainda conseguiu se agarrar nisso. E é interessante que se para a eleição e até na verve do discurso a gente ainda tem um pouco daquele feeling do Bolsodória, né? Na prática, no governo, a gente tem, não sei, o Temerória, parece meio fraternidade do Harry Potter, né? Aquela das mais sinistras, né? Temerória. Por quê? Se a gente analisar, né? A gente comentou aqui, né? São nove ocupantes de primeiro escalão do governo de São Paulo. Para citar 3 aí, o Kassab, o Meirelles e o Sérgio Saleitão, que exatamente, é o Cultura. Além deles tem o Rocieli Soares, da Educação, tem também o Alexandre Baldi, que vai ser secretário de Transportes Metropolitanos, tem o Vinícius Lumertz, né, que vai ser secretário de Turismo, tem o Aloysio Nunes, né, chanceler, que vai para a Invest SP, e além disso ainda tem o ex-presidente da Caixa, né, o Nelson de Souza, ele vai ficar com 3 estatais, né, Implaza, a CPOS e a Codasp. E o Antônio Claret de Oliveira, que era presidente da Infraero, esse sim vai para o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, e esse já chega com a missão de privatizar tudo, isso explicitamente. Então é engraçado que na gestão mesmo, né, para usar a expressão do João Dória, ele se fiou não na cartilha bolsonarista, mas sim no governo Temer, né? E sobre o discurso, a gente elegantemente falou de uma indireta aí para o governador Geraldo Alckmin. Para mim foi uma direta, um cruzado e com nocaute ainda por cima, né? Ele chamar o Palácio dos Bandeirantes de Palácio do Trabalho, vai acabar a Romaria do Cafezinho, não vai ter mais chá, então menos cafezinho, mais gestão, trabalho. Vamos ver, né, Vera, se ele vai trazer também, incorporar aí o fim do uso da gravata, né, como ele fez na prefeitura. Incorporar os uniformes, né? O que ele pode usar? Do metroviário, o que mais que tem no governo? Sabesp tem capital misto, mas de repente dá pra... Guarda rodoviário também. Vera, nesses discursos, eu aqui pela Jovem Pan cobri muito o Palácio dos Bandeirantes e principalmente o governo de Geraldo Alckmin, os dois governos, e quando ele faz uma referência ao café, é óbvio que é uma referência direta ao ex-governador Geraldo Alckmin, que vivia tomando café. Viciado em café. A cada fim de evento, ele ia para um canto lá tomar o café com todo mundo que estivesse no evento. Agora, vocês falaram do Kassab, é bom lembrar o seguinte, o Kassab tomou posse agora, mas não compareceu. Só que ele se licencia do cargo para se defender das acusações que ele sofreu nas últimas semanas. Vai ser empossado por procuração, e já se licenciar por procuração, porque não compareceu à solenidade. Esse caso é bem jabuticaba mesmo, né? E eu até peguei
peguei uma citação, né? Ele entra licenciado já a partir da posse, né? Mas com perda de vencimentos. Então, pelo menos, o erário público não vai ser vítima aí do tempo que ele vai ter que gastar para a defesa dele, né? Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo aqui nesse Morning Show especial, no dia da posse dos governadores pelo Brasil e também do presidente eleito Jair Bolsonaro. Retornamos já. Não sai daí. Agora 11h03. Seguindo com o Morning Show especial aqui na posse dos governadores, na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro, aqui no estúdio com o Thiago Berrache, Vera Magalhães, Denise Campos de Toledo, Caio Coppola, repercutindo e analisando esse primeiro discurso aí de posse do governador eleito por São Paulo, João Dória, e toda a expectativa com relação à posse que acontece hoje à tarde em Brasília do presidente eleito Jair Bolsonaro. Essa fala dele, analisando a fala aqui do governador João Dória, ele fala muito essa questão de não ficar em cima do muro, que foi uma pecha que colou muito no PSDB durante muito tempo. Exatamente. Né? Quanto ao que o Caio estava falando, já ficou muito delineado um marketing dele de colar a imagem ao governo federal, a questão do Bolsodória, e de dizer que Márcio França na corrida lá era uma figura ali apoiada pelo PT, tudo. Quer dizer, esse caminho já está bem delineado, né, Vera? Mas veja que ele não é um caminho só em linha reta, não, Ed. Ele permite um desvio. Quando ele monta um secretariado com cara de ministério e ele faz esse discurso de que São Paulo é uma nação, de que São Paulo é o maior PIB do país, de que São Paulo não pode ficar diminuído. São Paulo é um país, né? Ele gosta muito de dizer. São Paulo é um país. Ele tá dizendo que ele fala assim, no discurso da Assembleia: vou apoiar no início o governo, as medidas iniciais do governo, e se não me engano, se não me trai a memória, eu acho que ele não citou o nome do Bolsonaro. Ele que falava Bolsonaro, Bolsodória, não citou o nome do Bolsonaro em nenhum dos dois discursos. Então é assim, até aqui ele foi com o Bolsonaro. A partir de agora, ele vai em um voo próprio. Sim. E se ele tiver uma autorização para decolar, não tenha dúvidas de que ele vai. E isso remete a essa história do Alckmin, do cafezinho. O Dória entrou na política pelas mãos do Geraldo Alckmin há não muito tempo atrás. Sim. Nas prévias do PSDB. E nessas prévias, o apoio do Dória a ele foi fundamental para ele vencer os outros oponentes. Sim. E ali ele adorava ir para as padarias e ser flagrado com um cafezinho com o Geraldo Alckmin. Sim. A gente está em rede em Jovem Pan FM, AM, a rede Jovem Pan News também com a gente aqui nessa cobertura da posse dos governadores pelo Brasil, e também à tarde repercutindo e analisando aí o que vai acontecer na posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos lá, são vários os temas para a gente abordar aqui. Tem a questão da educação, falando ainda do governador eleito João Dória, que é digamos, uma pedra no sapato para ele, que chega com o Estado tendo um declínio, né, apontando um declínio nos índices de ensino, né, que perdeu inclusive a liderança no IDEB, né, que é uma questão crucial que faz parte do tripé que ele colocou ali, Vera. Por exemplo, saúde, segurança e a educação. O que você acha que ele pode fazer nesse sentido, em termos de melhorar e fazer com que o Estado de São Paulo retome essa condição de liderança com relação aos índices de ensino? E o secretário da Educação será o Rocieli Soares, que foi ministro do Temer, né? Foi uma área em que o Alckmin enfrentou muitos problemas à educação, Ed. Ele teve 2 secretários nesse último mandato dele, os 2 bem fracos, um deles o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Nalini. Ele tentou fazer uma reforma do ensino que foi muito violentamente rechaçada pelos professores e pela rede, que enfrentou uma greve que começou a ser o seu declínio de popularidade. Então é uma área em que de fato precisa fazer muitas mudanças. Vai ser interessante observar, porque o Rocieli, o secretário que o Dória está trazendo, importando também do Temer, é contra, por exemplo, a história de escola sem partido, que o Bolsonaro vai apoiar e vai apoiar a aprovação na Câmara dos Deputados. Então, como que o Dória vai se manifestar a esse respeito? Na sua própria gestão na Prefeitura de São Paulo, chegou a haver uma controvérsia a esse respeito. O vereador Fernando Holliday defendeu esse projeto, ele foi
teve a contrariedade do secretário de Educação e o Dória, na ocasião, ficou mais ou menos em cima do muro. Perfeito. A gente está de volta com o Morning Show em edição especial, né, na posse dos governadores e do presidente eleito Jair Bolsonaro. Agora a gente vai a Brasília, capital federal, para ouvir Zé Maria Trindade, que por lá está e conta pra gente sobre esse ritual de posse, o que a gente pode esperar para essa posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. E também, Trindade, um ponto que o Berrais trouxe aqui quando falávamos com o secretário-geral da presidência, o Gustavo Bebiano, a questão se ele desfila ou não em carro aberto, porque a segurança é uma preocupação muito forte desse governo. Bom dia. É isso, Edgar. Bom dia a todos aí. Olha, Edgar, aqui a insistência de que trata-se de uma decisão exclusiva do presidente eleito Jair Bolsonaro. Segurança aqui é exagerada, viu? Eu nunca vi nada parecido. Nós já estamos aqui no Palácio do Planalto, daqui a pouco vamos mostrar aqui imagens do Palácio, mas para chegar até aqui foram várias revistas, eu estou com 3 credenciais, uma para cada setor, e houve inclusive aqui um detector de plutônio no veículo em que viemos, um veículo da Presidência da República. Olha, desde o início da esplanada dos ministérios, lá perto da rodoviária, o trânsito está interrompido há 3 dias, são varreduras insistentes todos os dias, né? E o impedimento de chegada de pessoas. Mas agora o trânsito já está liberado para a chegada de pessoas. O presidente eleito vai sair às 14h45 da Catedral, depois de um ato ecumênico, vai desfilar então em carro aberto ou carro fechado. A indicação que eu tenho é de que será carro aberto se não chover, até o Congresso Nacional. No Congresso ele toma posse, passa a ser então o presidente da República, empossado oficialmente, vem aqui para o Palácio do Planalto e sobe então a rampa do Palácio para os cumprimentos e a posse dos novos ministros. Nós estamos aqui no interior do Palácio. Aqui, Edgar, estão as cadeiras onde vão ficar os governadores, os prefeitos, os convidados em geral, né? E a imprensa também fica aqui. A gente pode ver exatamente, eu vou mostrar aqui melhor. São as imagens do interior do Palácio do Planalto, né? Ali é a rampa onde dá exatamente para o gabinete presidencial. Estão ali as plaquinhas onde os convidados devem chegar. Ali a rampa. E muito interessante que eu vou mostrar uma cadeira especial aqui, sabe de quem? Quem? José Sarney, olha lá. Tá aqui, é a primeira cadeira aqui na frente, a cadeira de José Sarney. E ali a rampa onde vai chegar Jair Bolsonaro. Veja bem que a Praça dos Três Poderes, tá vendo? Sim. Já tem gente lá, olha. Né? Ali está o Supremo Tribunal Federal, eu estou dentro do palácio. Ele vai subir esta rampa e lá fica o pessoal que vem aqui exatamente para a Praça dos Três Poderes. Então aqui é a área nobre do Palácio do Planalto, tem aqui o mezanino, né? Onde fica o gabinete presidencial. O gabinete é exatamente ali, olha. Exatamente ali. Então esse é o ambiente aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que essa segurança exagerada, segundo os representantes daqui do Palácio do Planalto, tem motivo. E se trata de uma precaução. Luciana está exatamente aqui no dia a dia do Palácio do Planalto. Lu, é diferente essa posse, né? Uma posse bastante segura. Bom dia, Zé Maria. Bom dia também para o pessoal aí do estúdio. Bom dia para os ouvintes. Olha, completamente diferente. Eu estou aqui desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique e a gente nunca tinha sido proibido, por exemplo, de chegar de carro aqui no Palácio, porque os anexos, inclusive, estão fechados. Então, assim, é um super esquema de segurança. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o general Sérgio Ettigoin, ele diz que a cautela está determinando todos esses procedimentos, que há ameaças reais contra o presidente eleito Jair Bolsonaro, que já houve o atentado. Então, tudo isso leva a uma preocupação, sim. Mas, segundo ele, a segurança está total, está todo mundo muito tranquilo, que nada vai atrapalhar
essa festa aqui na Esplanada. O pessoal já está chegando, a recomendação é de que chegue cedo, venha preparado, mas não traga sombrinha, não traga água, porque há revistas em toda a Esplanada, pelo menos 4 detectores de metal, para garantir que ninguém entre com objetos proibidos. A questão também da segurança deve ser uma preocupação constante agora no governo do presidente Bolsonaro. E uma movimentação nova aqui, vamos mostrar exatamente lá de novo a Praça dos Três Poderes. Quando a Polícia Federal passa por aqui, aí as pessoas aplaudem, né? Estão aqui, veja bem, o presidente eleito Jair Bolsonaro, ao subir essa rampa já como presidente da República, né? Só deve passar por aqui, fazer o discurso ali no parlatório, lá pelo final da tarde, 5 horas da tarde. Mas as pessoas estão aqui, né? Tá certo, Trindade. As informações diretamente da capital federal, Brasília, com o José Maria Trindade, a Luciana Verdolim também, dando pra gente aí as impressões nesses preparativos, nesse cerimonial de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Olha, a gente tem aí um esquema de segurança que eu, desde que me conheço como gente, nunca tinha visto na posse de um presidente. Aí fica a questão, trata-se de um capitão, né, da reserva, né? Tem todo o histórico da campanha, da facada, tem todo o discurso dele também, que recentemente em entrevista disse que a vida mudou, não pode mais sair pelas ruas. Ele até fala em nomes técnicos que pode ter um sniper e ali eu ser avejado, quer dizer, e tem também uma questão... Mas ele sai, ele adora uma água de coco. Então, ele gosta de uma pescaria, enfim, mas tem também uma questão, eu acho, eu queria que vocês analisassem, comentassem, que é o que representa o discurso dele para mexer com criminosos. Quer dizer, a questão da segurança para ele sempre foi muito cara, e ele confronta esses criminosos e propõe e promete para a população brasileira, e principalmente para os que votaram nele, combater o crime, mudar a situação dos presídios. E aí, mexendo com essa gente, obviamente, ele sabe onde ele está metendo a mão. Pois é, esse esquema aí de segurança que o Zé Maria e a Luciana descreveram realmente é muito atípico. Eu morei em Brasília de 1999 a 2009, portanto 10 anos. Nesse período cobri 2 posses presidenciais, as 2 do Lula. Uma delas a primeira era uma posse que tinha essa característica da de hoje, muita presença popular, pelo fato dele ter sido eleito com muito apoio e de ser um governo de mudança, portanto de saída de um regime e começo de outro. Então tinha muita gente. Mas eu lembro de ter feito o caminho entre o Congresso, onde foi a primeira parte da posse, e a segunda ali, e o Palácio, a pé, conversando com deputados e senadores. Então a gente atravessou ali uma via só e entrou pela rampa a pé. Teve a revista normal do Palácio do Planalto. Então é um esquema muito reforçado. Eles dizem ter elementos e subsídios, portanto fica um pouco contraditório o que disse o Bebiano aqui pra gente mais cedo, que ele ainda pode desfilar em carro aberto. Me parece que esse voluntarismo, ele diz que ele gosta de ter contato com o povo. Esse voluntarismo não cabe mais na agenda de alguém que tem essa pauta que você falou, de que, portanto, está sim na mira de grupos que vão ser contrariados, grupos criminosos que já sofreram um atentado e que passa a ser o presidente da República. Então, vamos ver como que vai ser isso, porque o Bolsonaro faz desse contato direto com a população uma das suas bandeiras. Sim. Eu acho que vai se dar cada vez mais pelas redes sociais, pelo meio eletrônico e não mais tanto no corpo a corpo. Perfeito, Vera. A gente está na linha aqui em áudio e imagem com o Carlos Andreasa para comentar também esse dia de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. Andreasa, queria começar aí com a questão dos militares no poder. Há tempos também não víamos um número tão alto de militares que vão compor aí os cargos mais altos da nação. Bom dia. Feliz ano novo, né? Bom dia para todos nós, feliz ano novo, Morning Show, adoro esse programa. É o seguinte, antes de falar dos militares, mas tem a ver com isso, fazer um registro. Será um absurdo se o Jair Bolsonaro desfilar em carro aberto hoje. Nós estamos, desde o dia em que ele foi eleito, sendo diariamente bombardeados das fontes mais variadas com a informação de que há registros de inteligência sobre riscos aqui, riscos acolá,
o próprio Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, na figura do general Etchegóin, já 2 vezes, se não mais, veio a público dando entrevista, dizer que havia o risco, que a inteligência militar havia captado essa possibilidade. Então, diante dessa série de riscos anunciados, manipulados politicamente, a bem da verdade, de um presidente que sofreu um atentado político durante a campanha eleitoral, é extremamente responsável com a segurança nacional, com o Brasil, portanto, que ele se exponha. Se houve tudo isso, se chegou até esse ponto, é incoerente que o Jair Bolsonaro, por mais que goste do povo, bote a cara hoje, peito aberto, em desfile de carro. É irresponsável. Responsável com a gente. Sim, foi o que Vera, inclusive, comentou aqui com a gente depois da fala do Gustavo Bebiano. Quer dizer, talvez exista um desejo, né, para isso acontecer, né, mas a realidade aponta para uma conduta no caminho dessa que você está falando pra gente aí, Andreasa. E aquela história, né, Andreasa? Vai que acontece alguma coisa. Pra que correr esse risco, né? Não tem sentido. Se você monta uma estrutura de segurança como essa, inclusive com informes de restrição para o trabalho da imprensa, a Vera acabou de falar sobre isso, você precisa ser coerente até o final. Sim. Há limites para a exploração política do risco, né? Então, já passamos por muita barbárie nesse país, nós estamos no Brasil, ninguém garante segurança de ninguém plenamente, Brasília é campo aberto. Então é o seguinte, se tem identificação de inteligência, de riscos contra o presidente, carrinho fechado e vamos tocar o país em frente sem bravata. Certo. Dito isso, Edgar, desculpa essa entrada não, vai nessa. Mas é porque eu estava acompanhando a Vera e como sempre, vibrando com a fala dela. Sobre a questão dos militares é o seguinte, tenho falado muito sobre isso. Não vejo nenhum problema em um governo ser composto por militares, ainda que em grande volume. Os militares são muito bem formados, ainda são muito bem formados no Brasil, a despeito do histórico de sucateamento das Forças Armadas nos últimos anos, em certo sentido, em função do regime militar, uma espécie de punição ao período militar. Mas mesmo assim, os militares são muito capacitados. No núcleo do governo Bolsonaro, é possível dizer que os mais bem qualificados, os mais capazes, são aqueles de origem militar. Os que têm melhor visão estratégica, que conhecem mais profundamente o Brasil, por exemplo, o general Mourão, o vice-presidente da República, e, sobretudo, o general Augusto Heleno, que é o principal conselheiro do Jair Bolsonaro, aquele que ele mais escuta e que conhece profundamente o Brasil. E também o seguinte, para além da área militar, que historicamente fica aos cuidados dos militares, a presença desse núcleo militar está muito restrita à área de infraestrutura, né, que é considerada estratégica para o Jair Bolsonaro. Isso é um bom sinal. Existe uma tradição positiva de engenharia militar. O governo Bolsonaro tem um desenho voltado para a infraestrutura, tenho falado muito sobre isso, lembra até o governo João Figueiredo, algumas pastas muito voltadas para a infraestrutura, aos cuidados de militares. Não vejo problema, são militares da reserva, os quartéis estão sossegados, não tem tanque na rua, militar não quer saber de golpe, não quer saber de tomar o poder, é parte de um governo de alguém que é militar, a gente não pode esquecer disso, né? O Jair Bolsonaro é um militar. É normal que ele se cerque daqueles em quem confia. Eu acho, inclusive, o seguinte, a parte em que eu apostaria com maior capacidade de êxito essa sob o cuidado dos militares. Porque são pessoas técnicas que estão colocadas em posições que vão exigir essa demanda de conhecimento. Como é que você relaciona, Andreasa? Por exemplo, durante a campanha, eu me lembro de as falas do Mourão, que geraram atrito, foram verdadeiros bazucas no pé, digamos assim, para usar termos militares aqui, aí o Bolsonaro tentando apagar um incêndio aqui, outro ali. Em outros momentos também parecia não haver uma adesão imediata, né, da classe militar à candidatura de Bolsonaro. Aí vieram à tona aquela vida pregressa dele nos quartéis, enfim. Como é que você vê essa relação frente à situação que a gente vê hoje, nessa composição dos ministérios e de governo, a essa situação de campanha, a esse momento nebuloso da campanha na relação entre Bolsonaro e os militares? Tem um componente que me parece estratégico da parte dos militares. Quando o Bolsonaro ascende politicamente, se torna um player real nesse jogo, com reais possibilidades de vitória, os militares percebem que, querendo ou não, eles seriam responsabilizados pelo governo do Jair Bolsonaro. Havia, portanto, duas possibilidades.
uma delas contraproducente, ineficiente, não participar do governo. A outra seria participar, entender um momento importante e ajudar a formação do governo. Eu acho que isso aconteceu aos poucos, os militares entenderam que não havia alternativa, havia inicialmente, e é legítimo e bom que assim fosse, medo de contaminação política dos quartéis, um sinal de que as Forças Armadas não querem mais participar como já participaram no passado de governo, mas diante da evolução e da real possibilidade do Jair Bolsonaro, um militar, me parece que há um entendimento no coração das Forças Armadas de que é importante colaborar como se colabora com qualquer governo, atendendo a demanda do presidente Jair Bolsonaro. No caso do general Mourão, eu acho que há um método na estratégia dele. Ele muito claramente, durante a campanha, e mesmo depois da vitória, nesse período de transição, ficou claro para mim, acho que para muita gente, que não havia uma relação de grande intimidade entre Mourão e Jair Bolsonaro. Em alguns momentos, o Bolsonaro chegou a expressar isso, Edgar, de que ainda estava conhecendo o Mourão, não sabia como ele funcionava. Houve uma composição partidária, foi importante para o Bolsonaro ter um general como vice, do ponto de vista simbólico, e o Mourão, percebendo que não tinha, segundo eu avalio, que não tinha naquela ocasião grande presença, grande alcance, soltou algumas frases de efeito para a imprensa, pensando em ocupar espaço, em se fazer ouvir e em se tornar fonte do jornalismo. Algo que ele muito bem posturou. Hoje em dia, o general Mourão fala com todo mundo, está super disponível, é fácil de ser alcançado e, além de tudo, a gente percebe que isso foi um método dele, aquela radicalização durante a campanha, porque uma vez eleito Jair Bolsonaro, o general Mourão é outra pessoa. Sim, perfeito. É equilibrado, ponderado, claro nas suas colocações, com uma visão estratégica, sempre puxando o carro um pouco quando se coloca muito adiante. O general Mourão é uma personalidade interessante e seria bom, acho que não terá, mas seria bom se tivesse mais espaço político no governo. Ô, Andreas, eu vou pedir para você continuar um pouquinho com a gente aqui. Queria estender o papo aqui no estúdio. Vera, Denise, Caio comentarem, Thiago também. A gente falou eu brinquei com o Andreas aqui, falei de fogo amigo, né? Mas o fogo amigo no próprio núcleo familiar ali, inclusive, acontecendo, né? Com fogo os filhos, família. Flávio, Eduardo, Carlos Bolsonaro, né? Mas o próprio ali, Mourão, em alguns momentos, discorda das Deu uma ideias, acalmada, né, Denise? Deu uma acalmada. Deu uma acalmada, mas ele discorda de algumas coisas, né, Andreasa, que o próprio Bolsonaro coloca. Por exemplo, ele é muito mais cauteloso dessa questão de Israel. Ele já declarou que ele tem uma preocupação até estratégica, né? Aí entra, eu acho que muito a posição até do militar, uma coisa mais diplomática, né? Então ele tem divergências em relação à reforma da Previdência, a forma como se daria. Ele defende uma reforma para valer de uma vez só e chegou a falar, não tem essa história de fatiar. E aí Bolsonaro falou que sim, não é? Ô Denise, você vê o seguinte, nós não teremos certamente um vice-presidente decorativo. Ele fala, ele inclusive já botou rédea nos filhos do Jair Bolsonaro, muitas vezes minimizou outros personagens, deu um chega para lá no Magno Malta, já deu um chega para lá no Onix, tem clareza sobre a reforma da Previdência, tem visão sobre política externa. Tudo isso é muito importante, muito bom ter um vice-presidente ativo, com uma ressalva. Ele lutou muito, batalhou mesmo para ter uma presença forte dentro do Planalto, na arrumação do Planalto, na disputa de poder ali interno. Ele queria ser uma espécie de coordenador das políticas de ministério, fiscal do andamento, do trâmite dos projetos e tudo mais. Tomou uma brecada nesse sentido. Não será o general Mourão, pelo menos por enquanto, eu acho difícil, exatamente pela sua condição de alguém independente, não será alguém que terá instrumentos políticos para uma atividade nesse governo. Acho que o Jair Bolsonaro não conta com ele para isso e, pessoalmente, eu acho muito ruim. Acho que ele teria uma contribuição importante a dar. Queria dar bom dia pro meu parça, Andreasa, que me citou. Eu tinha ido buscar um café, voltei agora. Eu sempre te cito, né, Vera? Concordo com ele quanto a isso, que o Mourão não vai ser nada decorativo. Ele tem assumido um papel meio de ombudsman do governo. É isso que a Denise falou. Sai uma medida, ele dá lá a opinião dele, se é contra ou a favor. Quanto ao papel dos filhos, que você perguntou, Ed, esse eu acho um pouco mais complicado. Porque os filhos, embora tenham seus próprios mandatos, não têm nenhuma designação no governo do pai. Não são ministros, não são secretários,
não são presidentes de nenhuma autarquia, portanto, é de se perguntar o que eles estão fazendo ali em alguns momentos. Principalmente Eduardo Bolsonaro e o Carlos, que esse menos ainda, porque é vereador, não é nem deputado federal. O Eduardo ainda pode dizer que é deputado federal, vai ter que votar algumas das medidas, então precisa participar das reuniões ministeriais ou eventualmente dos anúncios do Bolsonaro, mas o que o Carlos está sempre nas reuniões ministeriais, e eles são muito proativos, dão muito palpite, sim, muita opinião sobre como o pai deve se conduzir em temas como comunicação, política externa. Cada um tem ali o seu próprio assunto de interesse, né? A sua própria cidadela da qual cuida. Isso pode ser bom para o Bolsonaro em um certo aspecto, ajuda a azeitar a máquina ali da família na maneira como eles atuam de forma coesa politicamente, mas pode ser ruim também, quando algo acontece com um dos filhos, como agora aconteceu com esse assessor do Flávio Bolsonaro, não adianta dizer, olha, esse problema não é meu, é do Flávio, porque eles agem como um clã, atuam como um clã. Então, os limites dessa ação e da presença da família no novo governo vão ser, com certeza, um dos assuntos constantes da gente aqui. Vamos dizer o seguinte aqui, para ser justo, filho de presidente sempre é um problema. Qualquer filho de qualquer presidente. No caso do Jair Bolsonaro, tem um agravante no fato de que eles têm mandato. Um deputado federal, o outro senador da República. E também o fato de que a existência individual deles é muito precária, sejamos sinceros. Eles são o que são na sombra da árvore frondosa Jair Bolsonaro. Ninguém, desculpe, sinto muito, jamais votou, pode se enganar, jamais votou em Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro pela qualidade individual desses sujeitos, que provavelmente existem. Eu é que não conheço. O eleitor tampouco. Votaram porque são indicados do Jair Bolsonaro, como, aliás, boa parte da bancada do PSL. Quantos ali têm existência própria? Você conta nas mãos. A Joyce Hasselmann, sem dúvida nenhuma. O Príncipe, sem dúvida nenhuma. Mas e aí? Não sobra muito mais gente. É tudo consequência do dedaço do Jair Bolsonaro. Nesse caso específico, sendo filhos de presidente com mandato parlamentar, membros de um clã, que é difícil separar esse núcleo, é óbvio que esses jovens são levados para dentro do Palácio, para dentro do Planalto, mesmo sem ter cargo. O problema é o seguinte: quando algum problema com eles acontece, como é o caso do Fabrício Queiroz, o problema também é levado para dentro do Planalto. A bomba, quando explode, também explode no colo do terceiro andar do Palácio do Planalto. Então, é muito delicado. A melhor coisa, e não é provocação, é que os filhos saíssem de perto do pai, que buscassem construir para si uma existência política própria. É difícil, provavelmente não vai dar certo, mas seria muito melhor. Essa associação, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ele se comporta como uma espécie de chanceler do B. Ele é um ministro das Relações Exteriores apêndice. Né? Ele é muito influente, foi muito influente, inclusive, na nomeação do Ernesto Araújo, o Eduardo Bolsonaro. Como é que se dá essa relação? É tudo muito difícil, muito complicado, mas a gente vai aprender, e eles também, eu espero, ao vivo, em tempo real, à medida que o governo corra. Espero que não doa tanto. Andreasa, estaremos observando e eles, seguindo na tua fala, aí vão ter sempre o álibi legítimo de poder tomar café da manhã com o pai, né? Churrasco, né? Não, aquele leite moça com pão, né? No domingão. Porque tem um perigo aí, pessoal, que é o seguinte: o filho de um presidente é alguém que está muito próximo do poder. É o cara que toma o café da manhã, que faz o churrasco. Isso atrai muito interesses escusos, atrai lobismo. Todo mundo quer se aproximar dessas pessoas, porque elas dão acesso ao poder. Vamos lembrar, Edgar, pessoal, eles usam os filhos, Collor, né, o Andreasa, desculpa, claro, para se aproximar do pai, né? Claro, e é sempre assim. Vamos lembrar do governo Collor, meu caro Thiago Berrais. Você dificilmente conseguia falar com o presidente Collor de uma maneira institucional, linha direta. Tinha que falar com o cunhado, era via genro, uns acessos fáceis, pouco institucionais, que mesmo que não mobilizem algo escuso, dão margem a esse tipo de interesse. E não precisa nem retroceder tanto, né? Basta lembrar Lulinha, Luleco, todos os filhos do Lula. E os filhos não precisam nem ter negócio agora, inclusive, né? É isso. O filho do presidente não precisa nem ter negócio.
Ele não precisa nem ser alguém que faça negócio, que esteja interessado em jogadas, em montar empresa. Não precisa. Ele é um caminho fácil ao presidente da República. Quanto mais exposto ele tiver e quanto mais vender esse ativo, porque os filhos do Bolsonaro, sinto muito dizer a verdade, eles se apresentam dando carteirada na condição de filhos do cara. Isso atrai esses interesses todos. Então, rapaziada, vamos baixar a bola, vamos ficar menos deslumbrado. A corte já está armada, é a nova corte, mas um pouquinho de pé no chão pelos interesses do país. Perfeito. Carlos Andreasa, sempre bom contar com a sua análise. Muito obrigado. Participação de Carlos Andreasa aqui, diretamente do Rio de Janeiro. Você tá, Andreasa? Aqui nesse Morning Show especial, né? Cobrindo a posse dos governadores e também a posse, analisando a posse, né, do cerimonial de posse do presidente eleito Jair Bolsonaro. A gente finaliza o Morning Show pela FM, seguimos na transmissão e na cobertura aqui com as análises de nossos especialistas nos estúdios da Jovem Pan. Seguimos daqui.